Após a morte de um bebê em Sertãozinho, aumenta a preocupação com novos casos envolvendo crianças. O Ministério Público investiga a denúncia de maus tratos contra menores. Especialistas falam em falta de investimentos em núcleos de apoio e a importância dos trabalhos de prevenção. Isabela Pereira tinha 1 ano e meio. Voltava da escolinha quando caiu e bateu a cabeça no chão. Ela teve traumatismo craniano e chegou à UPA de Sertãozinho já sem vida. A versão sobre o que aconteceu foi apresentada pelo padrasto, que já possui passagem criminal por tráfico de drogas. Ele e a mãe da criança foram ouvidos pela polícia, que agora investiga o caso. Eu correndo atrás dela, ela foi e caiu, bateu a cabeça, forte. E eu peguei ela peguei ela no colo, tentei animar ela, de uns tapinhas nas costas dela, para tentar reanimar ela. Mas mesmo assim ela não reagiu. Aí tá falando que eu sou acusado de assassinato, tudo. Eu nunca relei o dedo naquela menina. Eu sabia o que ele tinha me falado no desespero, entendeu? Que ela tinha passado mal, que ele tentou reanimar ela e que ela vomitou catarro com sangue. Mas até então não sabia o que tinha acontecido. Eu fiquei sabendo hoje aqui na delegacia. Por enquanto, até a chegada desse laudo e demais provas ainda da investigação que está em curso, por enquanto não será pedido nenhuma prisão. A polícia de São Carlos também tenta apurar o que aconteceu com 2 irmãos de 4 e 6 anos. Os meninos foram retirados dos pais após denúncia de maus tratos. A comoção ganhou força após áudios relatando as agressões se espalharem por um aplicativo de celular. A justiça determinou que os menores fossem levados para um abrigo. A Delegacia da Mulher agora investiga o casal. Diante disso, eu peguei tudo que eu recebi, foram colocados tudo em CD e foram encaminhados para o juiz, tanto para o juiz da Vara da Infância, promotor da Vara da Infância e também para o Conselho Tutelar. Até o momento a gente não sabia, né, e ainda não sabe, na realidade, se essas denúncias procedem, se essas denúncias são antigas, se essas denúncias realmente estão acontecendo, se isso ocorreu. O Ministério Público recebe diariamente muitas denúncias de maus tratos. Em alguns casos é necessário até intervenção judicial, até porque grande parte das ocorrências acontecem onde ninguém vê, dentro de casa. Sempre é difícil fazer essa apuração, porque como foi dito, as situações acontecem dentro de casa, dentro de residência, muitas vezes de uma forma muito oculta, né? Mas a forma que existe de se comunicar isso é através das denúncias. Recentemente, Jane Aparecida Jardim foi condenada a 17 anos de prisão pela morte do filho, Adriano Henrique Jardim, de 5 anos, em 2015. O crime aconteceu em Cristais Paulista. Na época, ela agrediu o menino com uma cinta, cabo de vassoura e com as próprias mãos. O garoto foi levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, ela confessou o crime com exclusividade ao repórter André Costa, do Jornal da Clube. Eu não queria ter feito aquilo. Depois que eu fiz, eu vi que foi um exagero demais. Nunca fiz isso com ele, nem com nenhum dos outros dois. A poucos quilômetros em Franca, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente busca acompanhar e fiscalizar de perto casos semelhantes. Mas apesar dos esforços, ainda faltam recursos para atender a demanda, que cresce a cada ano, principalmente com crianças e adolescentes de maior vulnerabilidade social. Nós não temos que trabalhar só a política pós-violência, mas principalmente a antes de acontecer. E o que a gente frisa é que hoje nós vivemos uma conjuntura nacional que a gente não pode falar num prognóstico de melhorar essa situação por tudo isso que o país vive nesse momento. Em Araraquara, pai e mãe de um menino de 3 meses são investigados por maus tratos e omissão. A criança perdeu parte dos 5 dedos de uma das mãos após ser mordida por um cachorro da própria família. Ele passou por cirurgia na Santa Casa e ficou internado por quase 15 dias. Os pais perderam a guarda do bebê temporariamente. Esses casos acontecem com mais frequência nos bairros periféricos. E o que mais nos assusta é a falta de educação das crianças. Muitos adolescentes não sabem sequer escrever o nome. Então você veja que é uma continuidade. O fato da ausência da educação faz muitas vezes a criança acometer, o adolescente acometer as violações. Em Ribeirão Preto, a falta de ação de órgãos competentes já custou a vida de crianças. No Ipiranga, a bebê Ana Laura foi encontrada morta dentro de casa, junto com outros 2 irmãos menores. Um laudo inicial aponta que a bebê teve traumatismo craniano. Vizinhos afirmaram na época que as crianças andavam pela rua sem roupas e reclamando de fome.
Os produtos que a família recebia de doações eram trocados por drogas. Ela tem esse vício aí, né, meu? Ela usa, né? Ela bebe. Mas o caso que mais chocou o município e ganhou repercussão nacional foi a morte do menino Joaquim. A vida dele foi interrompida em novembro de 2013. O Ministério Público defende que o menino foi morto com uma excessiva dosagem de insulina. A mãe, Natália Ponte, é acusada de omissão por permitir a convivência do companheiro Guilherme Longo, que era usuário de drogas, dentro da mesma casa com a criança. O padrasto é o principal suspeito do crime. Após ser beneficiado com uma liberdade, ele fugiu e só foi localizado recentemente na Espanha. A demora no julgamento aumenta ainda mais a sensação de impunidade. Ele nunca poderia ter saído, que ele não tinha condições nenhuma de ter saído do cárcere. O Ministério Público sempre lutou para que ele permanecesse, mas a Justiça, através do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu diferente, nós respeitamos, mas isso veio a demonstrar, a reforçar que nós estávamos certos. Para este membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil, Ribeirão necessita de mais investimentos e trabalhos para fortalecimento do serviço oferecido pelos conselhos tutelares. O ideal seja, em cada cidade com 6.000 habitantes, haja uma composição de conselho tutelar. Nós estamos na iminência em Ribeirão Preto de termos 700.000 habitantes e nós temos 3 composições, né? Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os conselheiros tutelares em Ribeirão Preto, Marlene Colombo, em São Carlos, Leandro Dantas, em Araraquara, Márcio Servino, em Franca, Marcelo Mandrini. E ao meu lado está aqui o Vicente Goffetto, que eu inicio a nossa conversa. Goffetto, por tudo aquilo que a gente viu na matéria, a falta de respeito contra a infância assusta? Roberto, assusta e muito, porque é uma hipoteca terrível que se joga para ser quitada no futuro, se for quitada. O que nós temos, na verdade, é como dizia Hannah Arendt, que eu me lembrei agora, no livro Da Banalidade do Mal, é que a banalização do mal é pior do que o próprio mal. E que nós verificamos é uma associação dessas pessoas que acabam causando vítimas, é uma associação de deformação de caráter e de maldade humana. O que faz o caráter é o coração. Essa é uma expressão que eu extraio da literatura através de essa de Queiroz. O coração é que faz o caráter. Bom, se faz o coração é que faz o caráter, e o coração, de acordo nos termos bíblicos, em algumas pessoas, é apenas uma fibra, é apenas um órgão, e que a sede do mal, o que nós verificamos de maneira clara é que a moléstia nasce exatamente nos termos que dizia Dostoiévski. Um ser humano, sou um homem doente, sou um homem mau. Então a doença, a maldade é uma doença e é associada a uma deformação de caráter que se acentua muito. Toda a sociedade, afinal de contas, acaba tendo o marginal que merece. E exatamente essa é uma deformação que precisa de ser corrigida e que só pode ser corrigida na medida em que nós saibamos, de maneira clara, de maneira nítida, que toda vítima acaba sendo o produtor de novas vítimas. Ela multiplica a quantidade de vítimas e uma quantidade de crianças que não tem nada, não tem maneira de se defender e que acabam provocando no futuro, por isso a hipoteca, novas vítimas. Estou agora em Ribeirão Preto para conversar com a conselheira tutelar Marlene Colombo. Marlene, você tem uma vivência nisso tudo, você sabe o quanto que é difícil tentar entender e deixar ou evitar que as crianças jovens sejam agredidos. Por tudo aquilo que você tem visto, as agressões saem mais de dentro da própria casa dessas crianças? Uma boa tarde a você. Boa tarde. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, representando aqui os 3 conselhos tutelares de nossa cidade, aqui de Ribeirão Preto. Olha,
infelizmente, são situações trágicas, né? E que essa vulnerabilidade social, onde acarreta muitas vezes esses maus tratos, infelizmente eles acontecem dentro da própria casa, né? Dentro da própria família. E o que a gente pode fazer para ter um jeito de evitar essa agressão, evitar esse maus trato? Quer dizer, quem mora perto de ver, é possível falar para o Conselho Tutelar? Sim, é possível sim. Isso nós trazemos aqui o Disque Denúncia, né, que é o 161. Nós temos também o Disque 100, para que essas denúncias possam chegar até os conselhos tutelares e aí nós começarmos esse trabalho, né, com essas famílias, com essas crianças, requisitando o serviço que nós temos hoje. Temos o serviço dos CREAS, dos CRAS, né, para poder ter esse atendimento. Porque o Conselho Tutelar é um órgão que requisita o serviço do CREAS, do CRAS, né, para poder ter o acompanhamento dessas famílias e muitas das vezes sendo evitada esse tipo de violência tão grave hoje com nossas crianças, né? Pois não. Eu vou agora até São Carlos, conselheiro tutelar Leandro Dantas. Leandro, falta dinheiro para o Conselho Tutelar em São Carlos ou o problema para evitar agressões e dificuldades para os mais jovens não passam necessariamente pelo dinheiro que não tem? Boa tarde a você. Boa tarde, agradeço o convite, representando os 2 conselhos tutelares da cidade de São Carlos. A gente tem visto que os conselhos tutelares pelo Brasil todo trabalham com pouca estrutura, né? Isso relacionado a veículos, motorista, condições das sedes, condições de um sistema informatizado. Aqui em São Carlos a gente tem trabalhado muito e a Prefeitura tem nos ajudado da melhor forma possível, tá? Esses casos de violência, como a amiga Marlene disse, né, está muito relacionado também à questão social, mas a gente tem visto também que tem progredido para as outras classes também. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem falar que é dever da sociedade, da família, do Estado, preservar pelos direitos da criança e do adolescente. E aí vale denunciar. Sempre que se deparar com esse tipo de violência contra a criança ou adolescente, tem o Disque 100. Né? Aqui em São Carlos pode entrar em contato diretamente com o Conselho Tutelar, as denúncias são anônimas e a gente vai procurar sempre averiguar da melhor forma possível para não vitimizar ainda mais essa criança, esse adolescente e essa família. E sempre também procurando requisitar os serviços do serviço especializado, que é o CREAS e o CRAS, para fortalecimento de vínculo, para que essa violência seja cessada. Eu vou agora até Araraquara, conselheiro tutelar Márcio Servino. Márcio, em Araraquara, que tipo de agressão que a criança sofre que mais traz preocupação para vocês ou tudo aquilo que acontecer é preocupante? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Clube. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Com certeza o caso é bastante grave e latente. Araraquara não é diferente das outras cidades, padece sobre essa questão da violência sobre a criança. E é importante fazer uma dicotomia aí, que as pessoas que estão nos assistindo nos entendam que existem vários tipos de violência. Existe a violência psicológica, física, de discriminação, de maus tratos e de negligência. Dentro desse contexto, obviamente, que a gente acaba atendendo todas elas. Mas as agressões físicas, elas têm crescido de uma forma que nos assusta, principalmente numa faixa etária de crianças de 0 a 17 anos, que é muito assim comum em territórios de alta vulnerabilidade. Nós temos uma questão de alguns bairros periféricos com maior número de incidências, onde fatores de riscos, infelizmente, favorecem e aumentam esse número de violência, não só em Araraquara, mas na nossa região, de certa forma. Eu vou agora até Franca, presidente do Conselho Tutelar Marcelo Mandrini. Marcelo, até onde a escola, em período integral, pode ser usada para evitar agressões físicas, psicológicas de adolescentes e jovens que estão convivendo em risco? Qual é a possibilidade dessa escola ajudar? Boa tarde a você. Primeiramente, uma boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Clube, boa tarde ao Golfeto. Boa tarde aos colegas conselheiros tutelares que também participam deste momento importante
para que nós possamos levar ao conhecimento das pessoas a importância do trabalho do Conselho Tutelar no contexto social. Em relação a essa pergunta que eu achei muito pertinente, a escola é talvez uma das ou a principal, junto da família, o momento em que essa criança vai adquirir não só conhecimentos de matemática, português e etc., mas conhecimentos que vai levar essa criança a entender como ela deve se comportar perante a sociedade. Claro que, da parte da família, essa é uma responsabilidade, como disse o colega aqui anteriormente, que é dever da família. Não pode ser terceirizada a educação de uma criança, de um adolescente. Medida em que a família, célula máter, de qualquer ser humano, e faço aqui minhas as palavras do Dr. Golfeto no início, colocando o ser humano muitas vezes adoecido, doente, do ponto de vista da educação básica, da educação inicial, desde o ventre ou muito antes do ventre. Nós temos aqui o juiz da Vara da Infância e Juventude, Dr. José Rodrigues de Arimateia, que sabiamente disse numa palestra para nós que a educação de uma criança começa 20 anos antes dela nascer. Então, infelizmente, nós estamos hoje vivenciando toda essa problemática, porque muitas vezes aqueles que hoje são os pais e mães dessas crianças, que infelizmente se encontram em situação de risco, em situação de desproteção, esses pais não tiveram, por parte dos seus pais, que são os avós, a previsão, a educação, o cuidado para que essas coisas não viessem a acontecer hoje. Principalmente também a questão social, que envolve muito a problemática de uma forma geral, colocando a questão da violência e o uso de drogas, principalmente cigarro e bebida alcoólica, que vem também desagregando a família. Então eu penso que a escola e outros organismos, a própria igreja como um todo, os setores do serviço público, as políticas públicas têm que estar alinhadas com essas pessoas que eventualmente necessitam da atenção do Conselho Tutelar e outros órgãos. Professor, nós ouvimos atentamente os conselheiros tutelares. As dificuldades são muito grandes, de todos os lados. Claro. Quais as medidas que os conselhos tutelares podem ou devem tomar para salvar a infância e a juventude? É uma tarefa difícil, Roberto, porque eu vou me socorrer outra vez do texto bíblico. A nossa matriz familiar era composta de 4 seres. Vamos verificar quem são eles. Todos tinham uma linha direta com Deus, conversavam com Deus. Adão e Eva, desobedientes. Começou a tranqueiragem. Caim, assassino. Só Abel. 75% não presta. Vamos dizer que o processo de educação do mundo melhorou gradativamente, o processo é lento, mas a massa não presta. Tanto que na sequência, no livro do Gênesis, já falei isso 3 vezes aqui, a gente lê: e o Senhor Deus arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra. No arco do tempo, o meigo Rabi da Galileia, falando para nós, na sinagoga ele diz assim: raça de víboras, uma das cobras mais venenosas, geração perversa e má, 75% de tranqueiras. Bom, por mais que o processo de educação evolua, não na vertente da formatura, mas na vertente da formação, cujo objetivo é formar mentes, por isso que são mentores, cinzelar caracteres, a formação do caráter, e não a formatura, que é a transmissão de conhecimento, de valores. Por mais que aconteça, quando nós precisamos da formação de mentes, da transmissão de valores, esse processo está em declínio, porque os dois estão em dificuldade. Em primeiro lugar, as famílias. Como é que estão as famílias no mundo? Mais ou menos no Brasil, semelhante, talvez até um pouquinho menos ruim do que se verifica no mundo.
transmissão de valores. E a outra, no aspecto, é que são as igrejas que transmitem aquele amor que deve estar, ou pelo menos que falam a respeito do amor que deve existir no coração. Coração, palavra que vem de cor cordis, daí vem cordial, cor, de coragem. É preciso ter muita coragem e, portanto, um caráter muito deformado para ter uma atitude que nós vimos aí na matéria, que foi com vários repórteres, mas que teve a capacidade de traduzir realmente a realidade. Aliás, a química humana não é redutível a um esquema lógico. E o absurdo que nós vemos advém do próprio real. Volta a Ribeirão Preto, conselheira tutelar Marlene Colombo. Marlene, uma das coisas que a gente gostaria de entender é o que o conselheiro tutelar tem de liberdade para ação, de liberdade para tomar providências e ficar um pouco distante, por exemplo, da prefeitura. O conselho tutelar tem essa liberdade, tem um jeito de agir, não precisa prestar esclarecimentos a quem está na prefeitura e sim à sociedade? Sim, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né? Mas assim, bem entendido em todo o seu trabalho, né? É autônomo, mas um autônomo entre aspas, né? Respondemos também por qualquer delito que viemos a cometer. Com a prefeitura, o Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador, né? Também, que fiscaliza aí todos os órgãos que atendem à área da criança e do adolescente. Infelizmente, hoje na nossa cidade, Golfeto, o Conselho Tutelar, nós somos 3 conselhos tutelares, o 1, o 2 e o 3, abrangendo aí áreas bem extensas, né, de nossa cidade, e não estamos, talvez, tendo pernas para alcançar também esta fiscalização, né? Então, está bem difícil o trabalho do Conselho Tutelar aqui na nossa cidade. Agora, um erro cometido por um conselheiro tutelar, ele cai lá no Ministério Público, vira caso de polícia, para a gente entender o que acontece. Sim, com certeza. Como qualquer pessoa, um conselheiro tutelar também não está fora dessa situação, não. Ele pode responder por uma ação administrativa, aí vai depender do caso, do que está acontecendo, né? E pode até responder um delito grave aí e ser preso também. Nós não estamos livres de nada disso. Nós temos que ter competência no nosso trabalho, acompanhando um pouco essa fala sua do amor. O amor, ele é fundamental em todas as áreas de nossa vida. E nós aí, conselheiros tutelares, com o meu respeito aí a todos os conselheiros que estão agora participando dessa entrevista, né? Um trabalho assim, muito delicado, é uma entrevista muito delicada que a gente está dando nesse momento. Quero deixar aí parabenizar cada conselheiro aí, né, que está me ouvindo, e todos os conselheiros do nosso país, né, do nosso Brasil, porque o nosso trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Nós somos a linha de frente de um trabalho e que muitas das vezes não entendido, talvez pela própria população e às vezes até pelos órgãos competentes aí na área da infância e da juventude, de nossas crianças e adolescentes, né? Muito bem, eu vou agora até São Carlos, conselheiro tutelar Leandro Dantas. Leandro, as igrejas, elas são base importante também para a atuação de vocês, ou vocês não veem necessariamente essa importância? Afinal de contas, são várias as religiões, ninguém está aqui tocando nesse assunto, mas sim a atuação da igreja em sintonia com vocês, existe ou não? Com toda certeza. A religião ela é um ponto fundamental na formação do caráter de cidadãos e, de certa forma, a igreja também, a religião também, a igreja, no caso, também faz parte dessa rede de proteção, né? Vale salientar a pergunta feita para a conselheira Marlene anteriormente, de que, uma vez que o conselheiro tutelar ele trabalha em colegiado, que ele tome suas decisões baseadas no Estatuto da Criança e Adolescente, provavelmente ele vai tomar a melhor decisão a favor da criança para protegê-la, né? E sempre buscando também parceria com os outros órgãos, conversar para que a gente possa chegar num senso comum e proteger a criança. Falando um pouco mais dessa rede de proteção,
Importante também a gente salientar a questão do trabalho do conselheiro junto às casas de acolhimento também, ajudando na elaboração do PIA, para que essas crianças saiam do acolhimento quanto antes. Né? Salientar também que dentro das atribuições do Conselho Tutelar, previstas nas aplicações das medidas lá no artigo 101 e 129, cabe requisitar os trabalhos, as escolas, a saúde, trabalhos voltados para a cultura, educação e lazer das nossas crianças e adolescentes. Eu vou agora até Araraquara, conselheiro tutelar Márcio Servino. Márcio, qual que é a formação exigida em Araraquara para a pessoa se candidatar e ser um conselheiro tutelar ou uma conselheira tutelar? Bom, isso existe uma lei determinada na qual o conselheiro ele deve ter o ensino médio, tá? Não existe especificidade de curso superior. Ele deve ter comprovado X número de horas com trabalho com crianças e adolescentes, e a partir daí existe todo um processo eleitoral, onde é feita uma prova de aptidão, com perguntas e respostas, e posteriormente o processo de eletivo de eleição, geralmente acontece em novembro a cada 2 anos. Mas não existe uma especificidade, pode ser qualquer cidadão de qualquer área, porque o princípio de ser o conselheiro tutelar é o papel do cidadão, da sociedade civil, como um ator protagonista da política da criança e adolescente. Porque se você for analisar, Barreto, tudo que foi dito aqui, o papel do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos humanos da criança e adolescente. E isso todo e qualquer cidadão que está assistindo a TV Clube tem esse dever. É que, infelizmente, existe uma sobrecarga, o colega foi bem feliz na fala, de colocar o Conselho Tutelar como um único órgão regente. Não, é um trabalho em rede, mas eu concordo que a pergunta sua é importante, por quê? Eu creio que talvez uma mudança ou uma possível mudança nesse quesito de avaliação do perfil, porque muitas vezes só quando a pessoa está dentro do sistema que ele compreende a magnitude e a responsabilidade de estar como conselheiro tutelar por 4 anos de mandato. Boa Franca agora, presidente do Conselho Tutelar, Marcelo Mandrini. Marcelo, a gente está vendo aqui na nossa entrevista que nós temos 1, 2, 3 conselheiros, uma mulher só, né? E por que a mulher não vem mais, não participa mais? Quer dizer, se tem um processo eleitoral, se pode ser escolhido pela comunidade, é a comunidade que não está entendendo o trabalho também da conselheira tutelar? Bom, deve ser uma exceção, né? Porque aqui em Franca nós somos 2 conselhos tutelares e são 6 mulheres e 4 homens. Mas eu quero, antes de responder a sua pergunta, parabenizar os conselheiros, não só os que estão participando dessa entrevista, como todos os demais conselheiros da nossa região, do estado, do Brasil, porque realmente foi muito bem falado pelo colega aí de São Carlos, realmente é uma função muito complicada. À medida em que nós, enquanto sociedade, tomamos conhecimento após nos tornarmos conselheiros tutelares, daquilo que realmente acontece do portão para dentro, a violência instalada, e quando eu digo violência, eu estou dizendo o espancamento contra a criança e adolescente, o abuso sexual, a negligência de toda a ordem. Então, muitas vezes, o conselheiro tutelar, como disse a colega de Ribeirão Preto, é incompreendido, porque as pessoas têm a informação equivocada de que o conselheiro tutelar está impedindo os pais de educarem os filhos. Não é nada disso. É um engano total alguém que afirma isso, porque o que nós encontramos, a realidade, a violência instalada, a violência onde crianças são espancadas, onde crianças são abusadas sexualmente, são submetidas a toda sorte de violência física, psicológica, a negligência, a despreocupação de muitos pais, que para nossa alegria ainda é uma minoria, porque o mal não pode vencer o bem. As pessoas de bem são a maioria, mas as pessoas de bem precisam se mover, precisam sair da inércia e fazer com que as políticas públicas, exigir que a prefeitura e os demais organismos
instituam e implementem políticas públicas em favor da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, na verdade, é um órgão que foi criado, foi instituído por exigência da própria sociedade para dizer, olha, isso aqui não está funcionando direito, isso aqui que deveria ser assim não está acontecendo assim. Infelizmente, nós já pegamos casos onde uma criança, a mãe vai ao posto de saúde com a criança e a criança demora 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano para ser atendida. Então, para nossa sorte, existem muitas mulheres, a maioria de mulheres empenhadas, porque têm acessibilidade de mãe e aplicam isso como conselheiras, e os homens também, com certeza. Eu sou policial militar de formação, venho dando o melhor de mim para esse trabalho tão importante que é o Conselho Tutelar. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos quanto à participação da mulher. Muito mais importante do que a gente imagina, pela sensibilidade que você falou, sensibilidade social, sensibilidade para saber tratar com problemas. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, Marlene Colombo. Em São Carlos, Leandro Dantas. Em Araraquara, Márcio Servino. Em Franca, Marcelo Mandrini. Ao meu lado, Vicente Golfeto. Golfeto, os problemas que nós levantamos aqui, eles são grandes. Eles devem crescer sem consciência da sociedade civil? Então, a matéria-prima da consciência é a informação. Na medida que não é formação, é informação. Só informação, Golfeto? A consciência... E a vontade de participar? Então, mas aí entra a formação, que é a ausência de omissão. Eu repito sempre o pensamento do Padre Vieira, 2 muito importantes. O amor é pesado na balança da paciência. Quanto mais paciência se tiver, mais amor se demonstra. É através dele. E o segundo lugar, a omissão é um pecado que se faz não fazendo. Grande parte, não só de todos nós, nos omitimos ante o fato. Precisamos nos esconder como o avestruz faz com a cabeça no momento do perigo. Esse é o grande erro. Há uma minoria que pratica essas barbaridades, essas atrocidades, de tal maneira que Machado de Assis já dizia: entre os seres humanos tudo é possível, até o impossível. Que a gente entende como alguma coisa que não deveria ser praticada, que é um absurdo dos absurdos, né? Mas se pratica. Só que é uma quantidade pequena. Os omissos são a esmagadora maioria e neles todos nós devemos nos incluir. Esse é que é o drama, esse é que é o problema. Se esquece de que há omissão de socorro. Existe essa omissão de socorro, que é um drama que deve ficar na consciência da pessoa, ou no sentido de ter praticado um ato criminoso ou pecaminoso, nos 2 casos me parece quase a mesma coisa, ou então se omitindo, que é ficando numa posição cômoda. Bico fechado. Bico fechado e cômodo. Cômodo é uma palavra que é uma repartição de casa. Se ficar no quarto, nos aposentos, comodamente escondido. E, na verdade, essa é o que nós temos com esse crescimento constante. Agora, constante, passou de uma progressão aritmética, chegou a ser uma progressão geométrica da agressão às crianças, física, psicológica e inclusive, do ponto de vista de agressão híbrida, ao mesmo tempo física e psicológica, na verdade, se expressa, se traduz claramente pelo aumento do consumo de droga. Droga é sinônimo de remédio, que tanto em quantidade pequena ou grande, ela varia quando passa a ser veneno. E o veneno é exatamente isso. É uma palavra que vem de Vênus, a deusa do amor. Veneno é de Vênus. Depende da dose de amor que se dá, pode começar a ser venenoso. Data máxima vênia também. E mais, doença venérea, que se faz exatamente na prática do amor. Então, o que nós temos que verificar é que a quantidade o consumo de droga aumenta, todos os tipos de droga, lícita e ilícita, exatamente numa demonstração clara de que a sociedade é mais doente do que tem defeito de caráter. E é exatamente nisso que nós temos que começar a atuar, porque é um princípio de Aristóteles, filósofo grego. Saber verdadeiramente é saber pelas causas. Saber, substantivo. Sabor.
começar a sentir os problemas dos outros. Não é padecer, sofrer, é compadecer. Sofrer o que o outro está sofrendo. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado a você, Roberto. Bom fim de semana e bom domingo. A você também, muito obrigado. Obrigado.